A CLT define convenção coletiva de trabalho como o pacto pelo qual os sindicatos que representam os trabalhadores e as entidades sindicais patronais estipulam em negociação as condições de trabalho. Por sua vez, os acordos coletivos são celebrados entre os sindicatos de trabalhadores e uma ou mais empresas, com a mesma finalidade de definir as condições de trabalho nesses locais, e sempre, obviamente, dentro da legislação trabalhista e da Constituição. Acontece que a Lei 13.467, de 2017, da Reforma Trabalhista, alterou a CLT para determinar que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei numa série de questões, que vão desde teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, até a prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Por outro lado, em outubro de 2016, o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu liminarmente a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, o princípio da ultratividade das normas coletivas. Mas o que isso significa? Pelas regras da súmula do TST, os direitos constituídos nos acordos ou nas convenções coletivas vigoram até que nova negociação seja firmada pela entidade sindical. Esse princípio foi um importante avanço para as relações de trabalho, pois permitiu mais equilíbrio nos processos negociais, já que as partes, trabalhador e empregador, negociavam tendo como referência o acordo ou a convenção anterior, que mesmo vencida ou expirada, continuava em vigor até que novo pacto fosse firmado. Sem a ultratividade, contudo, os direitos expiram em um ano e cada negociação tem que recomeçar do zero, sem nenhum amparo para os trabalhadores. Frente a essas duas questões, o fato de as convenções e acordos passarem a ser mais importantes do que a própria lei e, ao mesmo tempo, os direitos contidos neles deixarem de valer antes que uma nova negociação seja feita, uma das principais lutas na campanha salarial deste ano nas escolas é a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Essa batalha é fundamental para manter as conquistas históricas da categoria, como estabilidade provisória, bolsa de estudos e outros direitos já consagrados, que os patrões querem aproveitar as brechas da reforma trabalhista e dos novos ataques do governo Bolsonaro aos trabalhadores para tirar. Em outras palavras, é fundamental a continuidade das convenções, acrescidas de novos avanços. Um exemplo é a negociação que tem ocorrido em São Paulo. A manutenção da convenção coletiva é importantíssima na medida em que ela amplia os direitos estabelecidos na CLT antiga e é um instrumento, eu diria, de defesa contra as perversidades da nova lei trabalhista, que foi chamada de reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017. Então, a manutenção da convenção coletiva é essencial na organização de qualquer categoria, principalmente na categoria dos professores, dos técnicos administrativos, dos trabalhadores e das trabalhadoras em estabelecimentos privados de ensino. As entidades patronais do ensino básico no ano passado vieram com uma sanha de aplicar a reforma trabalhista de vez na contratação dos professores e quiseram eliminar vários direitos historicamente, várias conquistas historicamente alcançadas pelos professores. Por exemplo, garantia semestral de salários. A professora não pode ser demitido durante o semestre. Se o for, terá o semestre inteiro pago. 2 bolsas de estudos indistintas para dependentes do professor e da professora. A questão do recesso escolar também, que é uma conquista histórica dos professores. Nós temos direito, além das férias, nós temos o direito aqui em São Paulo a mais 30 dias de recesso no final do ano, sem nenhuma atividade letiva, com proibição de trabalho, a questão da cesta básica, piso salarial. A prioridade hoje é derrotar a reforma trabalhista. A prioridade é blindar a convenção coletiva, além de mantê-la,
lógico, blindar a convenção coletiva contra os efeitos perversos da reforma trabalhista, contra a precarização de contratações. O que pode ocorrer na categoria dos professores, das professoras, dos técnicos administrativos é a contratação na forma de terceirização e pejotização. E, além dessas questões, a discussão muito séria sobre hora-atividade extra-classe e sobre a hora virtual. Cada vez mais, o professor e a professora, isso no caso da categoria docente, o professor e a professora estão trabalhando mais sem remuneração. Então, o trabalho excessivo fora da sala de aula está ocorrendo em função das novas tecnologias, do trabalho das plataformas e tal. Então, nós estamos querendo também, as assembleias deliberaram, priorizar essa questão para discutir a remuneração do professor pelo trabalho executado fora da sala de aula. É importante, nesse momento, que todos os sindicatos, as federações filiadas à CONTE se unam para uma luta conjunta e oposição e mobilização de todo o conjunto das categorias em oposição à reforma previdenciária que está sendo preconizada por este governo que não defende os interesses da classe trabalhadora.